Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Olha, se você está chegando nesse canal aqui, seja bem-vindo. Peço para você se inscrever, tocar o sininho. E aí, meu irmão, você deixa o seu like no vídeo, que é muito importante. Compartilhe, divulgue, comente. E se você quiser ser um parceiro mantenedor do canal, você pode fazê-lo através do Pix que está na thumb e-mail. Então é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Tá? Quando a gente fala sobre a questão da origem do mal em si, né, e a gente já viu, né, que os gnósticos tinham sim uma clara noção de que o mal procedia de algum canto, né? Então é muito comum a gente ver, né, pessoas dizer de onde se origina o mal, de onde veio o mal, né? Por que o mal existe, né? Então os gnósticos disseram, o mal, a origem do mal está na naquele que criou, tá? Então, se a matéria é má, a natureza é má, o homem é má, é porque quem criou o mal. Ele era mal, né? Certo? E aí nós fizemos um vídeo falando que Jesus tinha uma visão meio que dualística também, né? E se você prestar atenção, Jesus vai fazer paralelos em muitas parábolas entre dois grupos de seres. E querendo ou não, essa história, tem alguns que dizem, não, isso não pode ser levado ao pé da letra, porque isso cria a impressão de que tem seres humanos do mal, seres humanos, né, certo? Mas aí eu diria assim para você, bem, se você acha que é assim, por que então foi que eles citaram isso, né? Então, os personagens Adão, tá aqui, ok? E Eva, que está aqui, segundo esse texto que eu vou ler aqui, eles dizem que essa é uma linhagem, tá? E essa é outra linhagem. Vale a pena dizer, pessoal, que os gnósticos sabiam perfeitamente da existência da cultura suméria. Eles sabiam, claro que sabiam, pessoal, né? Eles tinham herdado aquela região toda do Levante, toda aquela região ali da Mesopotâmia, tinha sido profundamente impactada por essas culturas, acadiana, babilônica, assíria. Tá? Então, portanto, era muito provável que ali se conhecesse profundamente as histórias dos deuses e etc, etc. Né? Então, no texto que a gente vai ler agora, por exemplo, olha só o que o, o texto vai falar aqui. Na verdade, Adão e Eva, como criação desses deuses, eram duas raças de pessoas e não indivíduos específicos. Tá? Então, portanto, não eram indivíduos específicos, tipo o seu Adão e a dona Eva, que estavam ali, mas um grupo de raça de pessoas que estavam dentro de um ambiente que eles chamaram de Éden, ou Gran Éden, Gran Éden. E eu já falei aqui que existiram três Gran Éden, um na África Central, um na América Central e outro lá no Oriente Médio. Então, portanto, ali era o lugar onde se faziam o, o,
diríamos assim, eram laboratórios, uma espécie de lugar aonde eles começaram a mexer geneticamente nos seres humanos. Por quê? Porque os humanos já existiam como tal. Então, é bem provável que essa ideia de que, do Gênesis, de que a Deus criou, soprou e tal, e a ideia também dos gnósticos na mesma linha, divergem da linha sumeriana, que diz que não houve criação, houve uma manipulação genética, porque já havia, né, o gênero Homo no planeta. Tá? E que de alguma forma eles chegaram em algum momento, quem viu o filme dos Eternos percebe que quando eles chegaram aqui, os homens já eram homens, os homens das cavernas, já viviam ali em sociedade. Então eles chegam nesse período exatamente para tentar ajudar. E aqui entra a história das duas descendências, das duas linhagens. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá, te pisará a cabeça e tu lhe morderás o canhar. Então, primeiro lugar que a gente precisa entender no texto do Gênesis é que a serpente parece não ser uma serpente comum como nós entendemos, né? É provável que seja um outro ser, um outro Elohim, ou um outro Anunnaki, né, que estava lá, certo? E que um outro Deus, que provavelmente, né, tenha ajudado nesse processo, né? Agora preste atenção, porque o problema central é descobrir, e ele quando falam aqui, ó, né, que eles estão falando que Adão e Eva eram duas raças de pessoas, eles estão dizendo exatamente isso aqui, ó, tá? Então preste atenção aqui, né? Tá? Estão dizendo que existe duas raças de pessoas, né? A linhagem de a Eva, e vocês vão observar um detalhe aqui, tá? Certo? O nome de Eva é Re, Vav, Re. Tá? Re, H, o Vav, tá? Que é o W ou o E, e o Re de novo, tá? Certo? Se você perceber, essas iniciais aqui, do nome de Eva, se você colocar o iod bem aqui, tá? O iod vai ficar iod, re, vav, re, que é o tetagrama do Jeová, tá? Só que não existe esse iod no nome dela, mas é muito parecido o tetagrama do, certo? E o próprio nome Iavá poderia ser o nome exatamente do Jeová, do demiurgo do Antigo Testamento. Enquanto que o Adamá, o Adão, tá? Ou Adão, ou Adamá, porque lá os acadianos chamaram ele de Adamu, tá? Ok? E vão chamar ele de Adamu, certo? Né? Depois vai surgir uma outra figura, mas não é o mesmo, que é o Adapa, ok? A Eva vai ser chamada como Tiamat, tá? E a desse daqui vai ser chamada de Tite, ok? Então,
Veja, os sumérios contam uma história parecida com a da Bíblia, com diferenças sistemáticas, porque eles preferiram não usar o termo de manipulação genética, né, mas apenas de criação. E o texto fala que aqui, na verdade, nós estamos falando de duas raças de pessoas, tá? Então, nós estamos falando de duas linhagens, segundo este escritor, ok? Certo? Aí você vai dizer, bem, mas aí me explica. Explico o seguinte, primeiro, por que está sendo dito isso aí? Está sendo dito por quê? Porque o Adamá vai ter dois filhos, pelo menos na Bíblia se narra que o filho dele mesmo é o Sete, tá? Ok? Mas aí os gnósticos vão falar que tem a Nória, que eu já falei sobre ela aqui em um vídeo. Enquanto que a Eva vai ter Caim e Abel, tá? Que em sumério era Caim e Abael. Ok? Então você vai ver que há dois grupos, né? A Eva teve uma linhagem de filhos com o Jeová, tudo indica, até pelo segredo que há no nome, tá? Certo? O segredo que está no nome, né? E Adão teve outros dois, que é Sete e Nória, né? Certo? Então, estou explicando para que você entenda por quê. Porque vão dizer assim, Robson está falando que existem duas linhagens. Bem, em primeiro lugar, não é novidade para ninguém que linhagens existem aqui na Terra, pelo menos 12 na minha contagem. Tá? Então, vamos lá, vamos ler, que é para a gente tentar entender o que é isso aí. Tá? Qual é essa visão aqui? Vamos pegar a visão. Tá? Assim, a primeira raça de pessoas foram geradas através da véspera, foi criada pelos deuses, né? Até eu já li isso no texto anterior. Isso ocorreu há 230 mil anos, durante a primeira experiência de Enki para criar uma raça trabalhadora. Este é o momento em que a investigação mitocondrial descobriu que todas as raças pareciam ter havido de uma mãe comum, de uma Eva. Tá? Então a ciência, tá? E os criacionistas dizem isso de boca cheia, a Eva mitocondrial, né? Que nós nos originamos de apenas uma Eva mitocondrial, e por isso é que eles dizem, existiu a Eva da Bíblia. Tá? É mesmo, né, filho? Não era seu Adão e dona Eva. Me admiro de vocês que estudam teologia, vão para seminário para falar burridade em podcast. Primeiro, para idiotizar pessoas, né? Porque eles vivem para isso, né? Idiotizar pessoas. Né? Então, certo? O primeiro ser humano diz aqui, ó, bem aqui, ó, vamos aqui, certo? O primeiro ser humano verdadeiro em África, o Homo sapiens, data de há mais ou menos 200 mil anos. Caçador-coletor, capaz de fabricar ferramentas rústicas e pedra. O Homo sapiens se uniu a outros para formar grupos nômades. Eventualmente, esses povos nômades
se espalharam por todo o continente africano. Raças distintas datam de aproximadamente 10 mil anos. Tá? Gradualmente, uma crescente população negroide que dominava a domesticação, tá? Quase que não sai, né? A domesticação animal e a agricultura, e forçou os grupos, né, a se mudarem para a área menos hospitaleiras, certo? Aqui é uma narrativa. Então, as pessoas deduzem, geralmente as pessoas falam, que o berço da civilização foi a Mesopotâmia. Não foi. Né? Se você entende civilização como cultura, organização política, tal, sim. Mas não como o berço onde surgiu os humanos. Isso é barca furada. Tá? Os humanos que surgiram lá foram humanos que também foram criados lá na África e aqui na América Central. Tá? Caim matou Abel porque eles eram diferentes, um negro e o outro branco? Seria isso? Caim, de fato, era filho negro de Adão e Eva. A raça negra de descendência, conforme sugerido pela religião mórmon, que sempre considerou ser negro como a marca de Caim. Abel era filho branco e a prole branca por assim dizer. Uma guerra eclodiu entre duas raças pela primeira vez como os humanos de origem comum neste planeta, após Anunnaki. A guerra foi travada entre as duas raças. Então veja, o que ele está dizendo aqui? Tá? Caim, de fato, o filho, tá, de Adão e Eva. Agora, vejam, aqui eu quero abrir um parêntese para não virem com aquela conversa de dizerem que os negros, né, porque eu discordo profundamente dessa exegese, dessa hermenêutica usada pelo escritor, tá? Deixar claro isso aqui. Completamente absurdo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Até porque, por algum motivo, causa, razão, quiseram fazer parecer que esse ser aqui, a serpente, tá, era mau. Tá? Então eles começaram a dizer que a serpente era mau. Então a serpente teve uma linhagem. Tá? Mas a serpente era mau porque ela era símbolo da sabedoria. Quem quer que tenha feito isso, o fez de propósito. Então, e eu expliquei no outro vídeo, há uma ideia de que a serpente fosse o Enki, no caso sumério, né? Tá? No caso sumério seria o Enki. No caso dos gnósticos foi Iau da Baote. Ok? E no caso da Bíblia, tudo indica que foi o Javé. Então, ao que nos parece, tá? Essa serpente aqui não é o Enki. E aí, vamos lá. Por quê? Destrincha aí para nós, Robinho. Pô, Robinho, a coisa está ficando complicada, Robinho? Não, porque parece Jesus indicar aqui no texto de que houve, pelo menos o que eu entendo, me perdoe se alguém entende de outra forma, mas quando ele diz assim, mas fui eu que fez com que eles comessem, está dando a entender que a serpente, tá? Também os gnósticos vão dizer que a serpente é a Sofia.
tá? Mas aí a Sofia, como é que a Sofia ia ter filho com a, com a, com a Eva, né? Então, como nós estamos falando de dois grupos de pessoas, os adâmicos e os hevéticos, né? Os descendentes de Eva e os descendentes de Adão, né? Os descendentes da mulher e os descendentes de Adão e os descendentes da serpente, né? E ele fala, mas que Jesus diz assim, foi eu quem fez eles comer. Então, portanto, a serpente havia uma serpente, e aí João disse assim, Senhor, não foi a serpente que induziu Adão a comer? Em primeiro lugar, você vai perceber que ele vai fazer uma pergunta, não foi a serpente que fez Adão comer? Então, peraí, na Bíblia não está dizendo que a serpente falou com Adão, está dizendo que falou com Eva. Correto? Então está parecendo que existiram dois seres reptilianos, duas serpentes. Uma que orientou a Eva a comer e a outra que falou com Adão. Porque no caso do que falou com Adão, Jesus vai dizer, não, ele riu e disse, a serpente incitou-os a que comessem da iniquidade do desejo sexual e da destruição, de modo que Adão pudesse ser útil à serpente. Então, o que é que ele está indicando aqui? Que a serpente, esse outro ser, foi lá e disse para eles que eles tinham que ter relação. Lembram-se que uma das coisas que os Anunnaki ficavam vigiando era se o Adamu e a Tiamat ia ter filhos. Porque a grande preocupação deles era gerar, fazer com que houvesse procriação. E suponhamos que, né, de fato, houve ali a intervenção de duas serpentes. Porque é provável que uma tenha ido lá e dito, olha, falou com Eva, olha, é preciso comer, dá para os seus olhos se abrirem. E a outra falou com o Adão, incitando Adão a ter relação com a Eva. Só que se você parar e pensar, é possível que tenha havido duas serpentes? É possível. É possível que tenha acontecido que a outra serpente tenha sido, que uma serpente tenha sido o Enki e a outra tenha sido o Enlil, ou, né? Porque veja, se Enki foi a serpente, tá? E depois transformaram Enki em demônio, em diabo, em mal, o próprio Enlil fez isso, né? Por quê? Porque então Enki gerou uma prole. Preste atenção. Se a figura da serpente for o Enki, gente, tá? Porque é um indicativo de possibilidade. No entanto, a Bíblia sugere que quem teve filho com a Eva foi Javé. Então, portanto, o que é o mesmo Yaldabaoth. Tá? Então, portanto, Javé é quem? O Enlil. Então, eu diria assim, em tese, quem seria a serpente? Tá? E primeiro, por que fizeram da serpente um ser mau? Não foi proposital? Foi. Então, se for Enki que tenha tido Caim e Abel, né? Aí a coisa complica, né? Por que complica? Porque aí nós vamos descobrir por que essa linhagem de Caim e Abel some da Bíblia. E essa linhagem continua. Alguma coisa errada, né? Certo? Então, portanto, serpente. Se for o Yaldabaoth, o Javé, o Enlil,
Então, essa, esses aqui são os descendentes da linhagem da serpente. E esses aqui são da linhagem dos adamitas. A linhagem adamita e a linhagem evita, né? Então, eu estou mostrando para vocês que, por alguma razão, causa e circunstância, tentaram fazer um arranjo para criar uma imagem negativa da serpente. Observem isso. O problema é que Jesus vai usar a serpente como um símbolo de em algumas palavras dele, mas sempre no sentido positivo da coisa. Então, a serpente era símbolo da sabedoria. Então, isso em várias culturas, não era só lá na Suméria. Mas, por algum motivo, os hebreus resolveram sujar o nome da serpente, prejudicar o nome da serpente. Tá? Então, vamos lá. Talvez eu vá deixar muita gente com dúvida, mas é isso mesmo, tá? Então, Caim... Agora, olhe para as seções em itálico dessas citações apenas em ordem inversa. Isso lhe forneceu um pouco do seu espírito falsificado. Isso está no Evangelho Gnóstico de João. Contrapassa em mente. E a trapaça causada por esses deuses alienígenas foi gerar ciúme e preconceito entre duas raças, de que elas poderiam estar sempre em guerra uma com a outra, dividir e conquistar, tá? De uma forma de garantir que os deuses pudessem sempre permanecer no poder contra as raças em guerra. Então, por algum motivo, por que é que eles criaram? Porque Javé diz, olha, porém inimizade entre ti e a mulher e entre tua descendência e a descendência dela. Por quê? Ok? Entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Não é entre a descendência de Adão e a descendência de Eva. Não. É entre a descendência da serpente e a descendência de Eva. Por quê? Seria interessante para Javé manter grupos rivais? Fazer com que duas linhagens fiquem eternamente numa briga na terra, porque havia várias linhagens, pessoal. Gente, antigamente era muito valorizado linhagem. Tá? Agora, hoje, ninguém nem liga para isso. Mas antigamente as pessoas se preocupavam de que linhagem, de que família a pessoa vinha. Qual a linhagem dela? Você não casava com qualquer um. Por quê? Porque os pais se preocupavam em olhar a linhagem. Depois disso, o que acontece? Ninguém nem pergunta muito assim, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Onde ele trabalha? Quem foi o pai dele? Quem é isso? Ninguém nem se preocupa com isso. Entendeu? Aqui é que está a questão, né? E parece que o Javé, o Jeová, o Yaldabaoth, o Enlil, queria que essa guerra continuasse, né? Quando usamos o termo negro aqui, é a escuridão de pele que pode ser encontrada entre muitas tribos do Oriente Médio, e não a escuridão de pele negroide africana, tá? E isso deixa claro aqui, tá? Quando usamos, vou grifar aqui, para não vir depois com papo furado. Quando usamos o termo negro aqui, é a escuridão da pele que pode ser encontrada entre muitas tribos do Oriente Médio. Gente, o pessoal do Oriente Médio, quem não sabe, o Egito era composto de pessoas de pele negra, tá? E aqui ele está dizendo, e não da escuridão da pele negroide africana. Ninguém está falando dos negroides da África, estamos falando
da região do Oriente Médio. Tá? Os mormons são muito rigorosos em fazer com seus seguidores pesquisa em sua genealogia. Inclusive, eles têm um site onde, se você pesquisar o nome, tá, de um familiar seu, você vai encontrar lá, e eles montam a sua árvore genealógica todinho. Né? Então, preste atenção nisso. Tá? Eles são rígidos com relação a essas questões. Tá? Então, se tivessem sangue, né, houve, até na época da... Gente, tudo que se desenvolveu de perseguição aos indígenas, os indígenas de pele vermelha, né, aos negroides, a todo o povo de pele negra, foi terrível no mundo todo. Esse povo foi perseguido demais. E por trás dessas perseguições estavam preconceitos que eles viam na Bíblia. E justificavam isso na Bíblia. E isso é terrível. Tá? Javé prestou atenção em Abel e a sua oferta. E Caim e a sua oferta ele não prestou atenção. Então Caim ficou muito ressentido. Veja que a raça de Caim, os cainitas, era uma raça de agricultores. A raça de Abel era uma raça de pastores de ovelha. Vamos lembrar que Caim viajou para as terras de Nod. O livro de Urântia diz exatamente que lá na terra de Nod existiam os descendentes lá, eles eram seres um pouco de estatura elevada, porque eles tinham uma outra origem, tinha uma outra linhagem, e é lá que ele vai escolher a esposa dele para casar. E isso mostra que já existiam outros povos na Terra. Ok? Os Anunnaki, sendo tão carnívoros quanto qualquer outra coisa, quando estavam aqui na Terra, eles preferiam a raça oferenda de carne de Abel e a raça eles preferiam a oferenda da carne de Abel à raça oferenda dos grãos de Caim. Daí o arquétipo dos sacrifícios de carne persistiu a partir de então. Né? E é isso mesmo. Veja que o Javé adorava uma carne assada, um churrasco, né? Então é por isso que os seres humanos adquiriram essa coisa de churrasco, serem loucos por churrasco. Né? Todo final de semana tem que ter um churrasco em casa, na casa do vizinho, sabe? E criou grande ciúme na raça de Caim, certo? E deu início à guerra entre os dois. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então Javé colocou um sinal em Caim para quem o encontrar não o machuque. Quer dizer, ele disse o seguinte para Caim. E Caim disse assim: todo aquele que me encontrar me matará. Ele disse: não, porque todo aquele que te matar vai cometer 7 vezes mais pecado do que tu. Então ele deixou uma marca para que quem encontrasse ele não o machucasse. Né? Por mais que seja atributo físico da pele negra, a marca de Caim também simboliza uma atitude emocional, um arquétipo de ciúme e vitimização. Tá? A raça de Caim, então, mudou-se inteiramente para a terra de Nod, olha aqui, tá, né? E se multiplicou ao se misturar com as outras raças da região. Assim começou o reinado do Homo sapiens, as origens do homem moderno. Embora o grão ainda fossem cultivados, os animais domesticados ainda não fossem mantidos naquela área, os Anunnaki foram capazes de criar muitas dessas coisas, bem como algumas que foram trazidas do seu planeta natal, ao que chamavam de
câmara de criação, tá? Em que Enlil vão para Duku, o local da purificação, a câmara da criação dos deuses, e trouxeram Lahá, gado lanoso, e Anshan, grãos. Os dois lutaram para a aprovação dos deuses. Enlil e Enki achou os agricultores os mais superáveis. Nas escrituras gnósticas, o livro de Adão e Eva, Eva tem um sonho em que vê o sangue de Abel sendo derramado na boca de Caim, seu irmão. E assim eles fizeram para cada um deles habitação separadas, uma cidade separada, por assim dizer, para cada uma das tribos, mas sem nenhum efeito, ok? A guerra acontece, Adão e Eva então tem uma tribo substituta, Sete, tá? Sete significa substituição, para continuar o trabalho de Caim e Abel. Adão morre e relata ter sido levado em uma carruagem de fogo, nave espacial semelhante à jornada de Enoque fez. Adão também vê a face ardente de Deus, tá? Certo? A marca para o qual Caim podia ser distinguido dos outros de Adão era a sua pele escura, sua pele negra. Noé literalmente é filho dos deuses. Nasceu com a pele muito branca. Caim e seus descendentes vieram separados dos outros descendentes de Adão. Tá? A luta entre Caim e Abel, obviamente, é arquética em muitos aspectos. Não apenas simplesmente por causa dos problemas que existiram entre as duas raças devido à cor das suas peles. A história dos irmãos em guerra também remonta ao arquétipo cósmico da Artola e Lúcifer, os dois filhos de Enlil e Calila, tá? Os pais cósmicos. Certamente na consciência de algumas pessoas, conforme refletido na atitude Mormon, a escuridão da pele é arquétipo das forças, né, de luta que acontece. Muito bem. No que diz respeito ao arquétipos de Caim e Abel, José e seu irmão Jacó, também José e seus irmãos, Jacó e Esaú, tá? Todos filhos pródigos. O filho pródigo é aquele que sai da casa, é aquele que gada toda a sua herança, que gasta, né? Ou que gada, meu Deus, gasta toda a sua herança, mas volta humildemente para ser novamente aceito pelo pai. Outros irmãos ficam e trabalharam duro, porém, não com inveja, eles ficaram com raiva e reclamam a resposta do pai. É dizer que seus filhos, a quem ama profundamente, na verdade, eles ama incondicionalmente e está feliz por tê-los em casa. Tá? Se todos pudéssemos manter isso em mente, em todos os momentos da nossa vida, a vida era muito mais diferente. O pai não julga. Tudo o que ele quer é um dia nos ver em segurança em casa. Tá? Então, por que eu estou trazendo essa história, né, dentro desse contexto? Porque, convenhamos, eu não acho que a análise dessas duas linhagens seja propriamente de cor, mas eu acho que está muito além disso. Porque depois nós vamos ver que me esqueço o nome do escritor agora, né? O sobrenome é Gardner, ele falando sobre a origem de Caim, ele vai exatamente dizer que o Caim deu uma origem, deu uma prole de reis sobre a terra. Tá? O problema é que a linhagem de Caim não aparece, some. Tá? Vocês verão que, eu acho que está aqui, né?
Mas eu vou mostrar para vocês aqui que a linhagem de Caim, ó, tá? Vocês verão aqui, ó, a linhagem de Caim está aqui, ó, aqui desse lado aqui, ó. Ó. Caim, Enoque, Irade, né? Olha aqui, ó, certo? Matusael, Lameque, Jabal e Tubal-Caim, tá? Esses são os descendentes aqui da linhagem, tá? De Caim. E os de Sete está aqui. Ok? Agora, bem aqui termina a linhagem. E a de Sete não, continua. Ó, tá? Então, você verifica que é provável que eles tentem esconder a linhagem de Caim. Qual a razão? Não sabemos. Mas há uma clara noção de que eles esconderam propositalmente a linhagem do Caim. Por quê? Porque a linhagem dele, segundo o Gardner, é Geru, reis, né, na terra, muitos reis. E que, portanto, a linhagem de Caim ainda existe nos dias de hoje. Tá? Então, é preciso a gente entender que eu vejo um pouco além disso, né? Porque vejam que os próprios gnósticos vão dizer que existia 3 grupos de pessoas: os pneumáticos, os ílicos, tá? E os psíquicos. Certo? Então, eles mostram que há isso aqui. Tá? Então, eles dizem que o modelo pneumático é o 7. O modelo psíquico é o Abel. E o modelo ílico é o Caim. Tá? Então, para eles, a prefiguração desses personagens personifica a luta interna em que nós temos o espírito lutando contra a psique e o corpo. Por quê? Porque esses dois estão em constante domínio e estão dominando toda hora e não permitindo que o espírito, né, receba a luz da gnose para poder despertar. Então, as duas linhagens, a história da linhagem da serpente e da linhagem de Adão e a linhagem de Eva, da Eva com a serpente e da Eva com Adão, né? É uma história para mostrar a luta também, né? Do mal contra o bem e vice-versa. Tá? Ainda que, hipoteticamente, isso seja uma história com E, eu diria para você, as possibilidades disso ser verdade é muito grande. Tá? É muito grande. Mas nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre essas guerras entre essas duas linhagens. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Forte abraço e até o próximo vídeo.